novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga pra nos socorrer. Pois certo, galera. Vamos lá iniciar nossa aula de hoje. E aí, como sempre, né? Você já tem conhecimento. Vamos iniciar com aquela frase do dia aqui. Vai lá. Alguém poderia ler a frase do dia hoje? Eu. Vai lá, meu amigo. Dei ao homem um peixe e ele se alimentará por um dia. Ensine um homem a pescar e ele se alimentará por toda a vida. Autor desconhecido. Muito bem. E aí, de acordo com essa frase, o que você entendeu? Eu entendi que é melhor ensinar do que dar, porque ensinar é para a vida toda. Isso aí, muito bem. Então essa é a ideia. O que a gente, nosso objetivo como professor é a gente... Oi, Professor, diga lá. qual que Oi? é esse? Oi. Não entendi, só fala, repete. Qual kit é esse? É o material 5. Junto a ele é para ir para vocês o material da UBMEP, com as questões que eu enviei para vocês em forma de PDF. Aí vai, No meu não veio. pois aí Pra mim você, não veio. O meu não veio. pois, tá bom. O pessoal que não Não teve veio, acesso, não. vocês vão entrar em contato com a escola, tá? E pedir para providenciar o material de vocês. E vocês vão precisar dele para ter um acesso melhor às questões, que fica mais fácil visualizar no material físico, tá bom? Então, voltando aqui nossa ideia, como nosso amigo mesmo falou, é melhor a gente aprender a determinada coisa, determinado assunto, ou profissão, ou habilidade, do que apenas chegar e receber ela pronta e acabada. Por quê? O conhecimento, como nosso colega aí falou, ele é para toda a vida, ele não muda, ou seja, ele não vai ser tirado de você, independentemente do que aconteça. Então, pessoal, nosso objetivo aqui, como professor de OBMEP, é passar para vocês um pouco desse conhecimento e com eles vocês expandir mais ainda, porque o que a gente tem hoje pode ser descoberto novas coisas, pode ser aprimorado, tá ok? Então essa aí é a nossa frase de hoje para a gente iniciar de uma forma muito mais interessante. E aí, hoje, antes da gente passar para nossas questões, eu trouxe umas pequenas curiosidades, visto que a gente está trabalhando agora essas questões aí de 11 a 16 com a ideia da divisibilidade, onde na aula passada a gente trabalhou os critérios de divisibilidade. Todo mundo ainda lembra como aconteceu sobre os critérios? Sim. Alguém que não assistiu, procurou assistir as aulas que estão sendo disponíveis. Vocês estão recebendo os links dessas aulas aí, para quem não assistiu poder acompanhar em outro momento, ou quem quiser assistir novamente, tá tendo aí. Então, é muito importante essa ideia da divisibilidade, porque ela vai nos ajuda bastante nessa questão de resoluções, principalmente quando trabalhamos com multiplicação e divisão. Saber por quem um número é divisível ou não, vai nos ajudar bastante. E essas curiosidades que eu trouxe hoje é baseadas nessa ideia também, tá? Então vamos aqui, ó. Vocês já ouviram falar sobre números amigáveis? Alguém já ouviu falar? Alguém conhece? Não. Não? Pois vamos aqui conhecer Não. um pouco sobre essa ideia de números amigáveis, que é a nossa primeira curiosidade de hoje. Então bora lá. Os números amigáveis são pares de números onde um deles é a soma dos divisores do outro. Vamos aqui entender melhor essa ideia aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um número aqui 220. Os divisores de 220, de acordo com nossos critérios lá, é o número 1, porque todo número é divisível por 1. O 2 é divisor de 220, porque 220 tem na unidade o número 0.
Ou seja, esse número 0 aqui é um múltiplo de 2 e também torna 220 um número par. Já aqui, ó, por 4, é possível porque os dois últimos algarismos, ou seja, o da dezena e da unidade, a relação entre eles é um múltiplo do número 4. Então, ó, o 20 dividido por 4, aqui, ó, nós vamos encontrar 5, pois 5 vezes 4, 20. Esse número 220 também é divisível por 5, porque ele termina em 0. Então, todo número que termina em 0 ou em 5 é um número divisível por 5. Ele também é divisível por 10, porque também tem essa característica de terminar em 0. Todo número que termina em 0 é divisível por 10. E assim por diante, tá? Então, a gente tem aí todos os divisores. Então, vamos retomar aqui a ideia. O número 220 tem seus divisores: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110. Observe que se a gente somar todos esses divisores aqui, ó, nós vamos encontrar a soma 248. Mas aí, ou 248 não, desculpa, 284. Mas aí, observe, ao a gente fazer os divisores de 284, que nesse caso são 1, 2, 4, 71 e 142, a soma desses divisores aqui vai ser 220. Então, a característica dos números amigáveis são quando dois números pares são a relação da soma dos divisores um do outro, tá bom? Então, para descobrir quem são qualquer outro par de número amigável, você vai pegar um número, pegar seus divisores, tá? E aí fazer a soma dos seus divisores. O resultado que você encontrar, você procura os divisores dele também e realiza a soma. Se ao realizar a soma você encontrar o primeiro número, então implica dizer que esses dois números são amigáveis. Todo mundo compreendeu essa ideia? Essa curiosidade muito interessante? Sim, Sim, Bem, compreendi. ela aqui, essa curiosidade aqui, ela é boa para vocês praticarem essa questão da divisibilidade. Então, caso vocês tenham aí a curiosidade, vocês podem estar procurando números amigáveis aí. Por exemplo, professor, vou tentar descobrir se 12 e 48 são números amigáveis. Aí você vai lá, procura os divisores de 12, realiza a soma. Aí você vai ver, se a soma dos divisores vão ser 48. Se for, aí você pega 48, faz os seus divisores e repare se a soma é 12. Se acontecer isso, aí podemos afirmar que 12 e 48 são números amigáveis, tá? E lembrando que essa curiosidade só funciona com números pares, tá bom? Todo mundo compreendeu, né? Sim. Sim. Pronto. Entendi. Vamos aqui, ó. Eu trouxe outra curiosidade que vai ser útil para vocês, ó. Essa habilidade aqui ela é muito importante. A ideia de inverter e subtrair, ó. Vamos observar aqui como é essa característica. Toda vez que a gente tem um par de números e realizamos essa relação de diferença entre eles, nós vamos encontrar um resultado 0 ou um múltiplo de 9. Observa assim, ó. Digamos que tenhamos o número 11, tá? O número 11, o inverso dele seria o quê? De trás para frente, invertendo, seria 11 também. Então, se a gente fizer essa subtração de 11 menos 11, vamos encontrar 0. Agora, se termos agora a ideia do 12, se a gente pegar o número 12 e subtrair o inverso, no caso, o invertendo 12, nós vamos ter 21. Aí, fazendo essa subtração aí, nós vamos ter exatamente 9. E aí, com isso, nós temos um múltiplo de 9. Trouxe aqui uns exemplos para vocês entenderem melhor. Observa aqui, ó. Número 22. O número 22 aí, ó, ele invertendo ele, nós temos a ideia do 2, 2. Por quê? O 22 são a repetição de dois algarismos iguais. Fazendo essa subtração, nós vamos encontrar o 0. Agora, no seguinte exemplo, nós temos 51
E o invertendo 51, nós temos 15, porque mudamos aí a posição. 1, que era unidade, se torna dezena, e o 5, que era dezena, se torna unidade. E aí, realizando essa subtração, galera, de 51 menos 15, nós vamos obter o número 36. E 36, ele é múltiplo de 9, pois tem um número que multiplicado por 9 vai ser 36. E aí nós temos exatamente que é o número 4. Aqui outro exemplo também, ó. Número 998. Esse número, galera, fazendo ao inverso dele, nós vamos ter aí 899. E realizando essa subtração aí, vamos ter exatamente o número 99. E 99, ele é múltiplo de 9. Consequentemente, temos um número que multiplicado por 9 é 99. Essa característica ela é importante porque, além de a gente colocar em prática as nossas habilidades de divisibilidade, também colocamos em prática nossas habilidades de multiplicação. Pois vimos já que essas duas operações, multiplicação e divisão, são operações opostas entre si, ou seja, a multiplicação é o inverso da divisão e a divisão é o inverso da multiplicação. Então, se a gente iniciar por uma, dá para voltar pela outra. Então, essa característica aí é muito importante para vocês dominarem, tá bom? Então, professor, mas eu tenho dúvidas em relação a multiplicar, dividir, como é que eu faço? Vocês podem estar pegando a aula anterior sobre os critérios de divisibilidade e depois procurar atividades ou até mesmo entrar em contato comigo, que eu passo para vocês, se você está praticando individualmente, tá? Outras atividades. Nada impede vocês fazer isso, porque na matemática, quanto mais você pratica, pessoal, melhor você vai ficar. Sua visão vai mudar, tá bom? Então aí, eu espero que essa curiosidade ajude vocês de alguma forma, tá bom? Na questão de número 14, diz o seguinte: se o aniversário de Luiz, 28 de novembro, aconteceu em uma segunda-feira, em 2016, qual será o próximo ano que seu aniversário cairá novamente em uma segunda-feira? Nas minhas contas, professor, deu que foi 2022. Professor, o meu deu No o meu mesmo. 2022. 2022. Certo. 2022. E aí, vocês que encontraram o ano 2022, qual foi o método que vocês utilizaram? O que vocês pensaram para poder resolver essa questão? O meu foi na sequência, mas quando deu 4 anos, eu pulei um dia por conta do ano bissexto. Do ano bissexto, ok. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Em relação a essa questão, ela não é uma questão muito boa de se trabalhar, porque a gente vai considerar todas as possibilidades em relação às características de cada ano em função dos seus de numerologia, ou seja, observar a questão das suas divisibilidades. Então, observe. Se o aniversário de Luiz, que foi no dia 28 de novembro, foi exatamente em uma segunda-feira, no ano de 2016, para a gente descobrir qual será o novo ano que vai acontecer, o mesmo evento, nós temos que considerar a seguinte ideia. Como os números de dia contado foi 28 de novembro, até o próximo aniversário vai ser a ideia do múltiplo de 7, pessoal. Então, para isso, a gente vai considerar uma tabela a partir do dia 16, tá bom? Então, sendo assim, nós vamos considerar que cada ano que tiver um número de resto por 7, um número divisível por a ideia do número divisível por 10. Então, observa aqui, ó. Se no ano de 2016 caiu em uma segunda-feira, nós vamos ter aqui que no ano de 2017, como tem um número de dias 365 dias, ao fazer essa divisão por 7, nós vamos obter um resto 1, tá? No ano de 2018, que vai ter um total de 730 dias, que é a relação da soma dos dois anos, quando a gente dividir pelo número 7, a gente vai encontrar
o resultado 2, ou seja, resto 2. Já no ano de 2019, fazendo a divisão por 7, nós vamos encontrar resto 3. Em 2020, fazendo a divisão por 7, vamos encontrar resto 5. E em 2021, fazendo a divisão por 7, vamos encontrar resto 6. E em 2022, fazendo a divisão por 7, nós vamos encontrar resto 0, tá bom, pessoal? Então, o próximo ano que vai cair o aniversário dele em uma segunda-feira será no ano de 2022. Mas, professor, por que a gente usou esse número 7? Observe aí, pessoal, ó. A data do aniversário dele é dia 28, tá? Então, 28 de novembro é a quantidade de dias. Então, nesse caso aqui, a gente tem um único número aqui, ó, que vai ser possível fazer essa divisão em relação ao ano, é o número 7, tá, pessoal? Por quê? Os anos subsequentes, em relação a essa característica dos dias de segunda-feira, será a ideia do número 7. Quem utilizou a contagem em sequência, considerando a ideia do ano bissexto, também está exato, ou encontrou o resultado correto. E aí, trabalhando a ideia numérica, nós temos aqui, ó, pegamos 365, dividimos por 7, resto 1, 730, quantidade de dias de 2 anos, dividindo por 7, resto 2, e assim por diante. Então, quando chegou no ano de 2022, a divisão ela deu exata. Dessa forma, nós temos que o próximo aniversário dele, que cairá numa segunda-feira, sendo dia 28, é no ano de 2022. Alguma dúvida nessa questão? Conseguiram compreender? Não. Sim. Entender. Quem não compreendeu? Teve alguém que não conseguiu compreender o raciocínio? Eu compreendi o raciocínio. Pois pronto. Então vamos passar para a Eu nossa também. próxima questão aqui, então. Na questão de número 15, pessoal. Vocês tiveram dúvidas? Tiveram algum problema em resolver a questão de número 15? Sim. Sim? Eu tive Mais alguém? um pouco de dúvida. Mas conseguiu resolver ou não? Consegui. Conseguiu. A nossa amiga que disse que teve dificuldade, mas conseguiu chegar ao resultado? Consegui. Conseguiu? Pois vamos aqui, ó. Essa questão de número 15, pessoal, ela é uma questão mais de interpretação. Por quê? Ela já dá a ideia de como a gente vai resolver a nossa questão. Então, aqui, ó, ela vai mostrar o passo a ser utilizado e a gente só vai utilizar as nossas alternativas e fazer essa característica. Então, observe, ó. Questão 15. O número é chamado de perfeito quando é igual à soma dos seus divisores próprios. Ou seja, essa questão aqui, ó, ela é baseada naquela primeira curiosidade que eu trouxe para vocês, lá dos números amigáveis, trabalhar com a ideia dos divisores próprios. Porém, ele vai ser agora a ideia do número perfeito. Ou seja, o que é um número perfeito? É quando ele é igual à soma de seus divisores próprios. Ou seja, vamos descobrir qual desses números aqui, ó, é um número perfeito. Então vamos aqui, ó. O número 7, da nossa alternativa A. Quais seriam os possíveis divisores de 7, pessoal? Vamos lá? Quem seriam os divisores de 7? 1 e 7. Apenas o número 1 e 7, não é? Por quê? O número 7 é um número primo. Então, todo número primo é divisível por 1 e por ele mesmo, não é? Então, dessa forma, se a gente realizar aqui a soma desses divisores aqui, ó, se a gente somar 1 mais 7, nós vamos encontrar quanto? 7, não é? Pronto. Então, aqui a gente já poderia dizer que o 7 é um número perfeito, não é mesmo? Então, vamos aqui analisar os próximos, ó. O número 12. O número 12, vamos ver quem são os divisores de 12. Vamos lá.
é o 1. 12. Oh, desculpa, pessoal, ó. Foi mal aqui. 6. 3. Só um minutinho aqui, ó. 12. Voltando aqui, houve um equívoco aqui, ó, do 7 professor. mais 1 igual a 8. E 7 mais 1 igual a 8. 3. Gente, houve um equívoco aqui do professor. Bora lá, voltando. Agora para a letra B. Número 1 é divisível por 12. Qual seria o próximo? Vamos trabalhar em sequência. Quando a gente trabalha com divisores, a gente tem que pegar sempre do menor para o maior. Então seria quem? O 2. Por quê? O algarismo da unidade é um número par e também é um múltiplo do número 2. Qual seria o próximo agora? 3. 3, não é mesmo? Por quê? Somando 1 mais 2, nós vamos obter 3. E 3 é múltiplo do próprio 3. O próximo? 4. Ok. Porque nós temos um número que multiplicado por 4 é exatamente 12. 3. 3, exatamente. Próximo? 6. 6. 6. Mais alguém? 12. E 12. O próprio 12, não é mesmo? Ok. E aí, em relação aos divisores de 12, a gente fazer a soma desses divisores, nós vamos encontrar o próprio 12? Não. Não é? Aí já vai dar um número muito maior que 12, ó, porque o 12 aqui nós já temos só como seu próprio divisor, né? Então, nesse caso, o 12 não é um número perfeito. Vamos agora trabalhar com o número 18 aqui, galera. Qual seriam os divisores próprios de 18? 2. 2, que mais? 4. 9. 3, 4, 9, quem mais? Antes do 9. Antes do 9, não teria um outro número, não? 6. Professor, o 4 é? É isso que eu só estou colocando o que vocês estão dizendo. Depois a gente vai ver aqui. 4 é, meu irmão. 6, 9, quem mais? 18. 18. Não é. Então bora analisar aqui, ó. Eu acho que o 4 não é. Pois é, vamos analisar. O 18 divide por 1, porque 18 dividido por 1 é 18. 18 divide por 2, pois 18 dividido por 2 é 9. 18 dividido por 3 é 6. 18 não divide por 4, pessoal. Eu coloquei aqui só porque vocês estavam falando, aí eu queria só vocês prestarem atenção. 18 divide por 6. 18 também divide por 9 e divide por 18 também, não é? Tá ok. Então, nesse caso aqui, ó, nós já não temos também um número perfeito, não é mesmo? É, mãe. Vamos lá para a próxima letra, pessoal. Número 28. Quem são os divisores de 28? 7. 2. 2. 3. 2, 4. 3. Professor, 6. Oi. tem como o professor voltar a explicar ali a questão 12? Por causa que a minha internet caiu. Questão 12. Mas a gente não trabalhou a questão 12 hoje, não. Opa, questão 12 não, a letra B. A letra B? Aham. Tá. Aqui, ó, na questão 15, no geral, nós estamos trabalhando com a ideia de encontrar um número perfeito. O que é um número perfeito? É aquele número que trabalha com a soma, que é exatamente igual à soma dos seus divisores próprios, tá bom? Então aí a gente está fazendo, encontrando os divisores de cada número e analisando se a soma deles vai dar exatamente o número que a gente está procurando, que é o que a gente está dividindo aí, tá? Então aí já estamos aí. Em relação à letra A,
que é o número 7, observe aí. Os divisores de 7 é 1 e o próprio 7. Então, nesse caso, realizando essa soma aí, nós encontramos 8. Dessa forma, nós temos que o número 7, ele não é um número perfeito. Aí, em relação ao 12, da mesma forma, fizemos aí as relações de divisores e encontramos aí os divisores de 12, que é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E dessa forma, a gente vai fazendo com as demais letras. Conseguiu compreender agora? Sim, obrigada. Certo. Aí, pessoal, ó, vamos analisar aqui um negócio. Observe que sempre o último número, ele é o próprio elemento que a gente está procurando, não é mesmo? Então, analisa aqui, ó. Se ele é o próprio elemento, a gente vai desconsiderar a relação de soma com ele, tá? Estava esquecendo esse pequeno detalhe aqui. Então, observe. Ao a gente somar aqui, só para nossa coleguinha aqui que não conseguiu compreender. Ao somar 1 mais 2, dá 3. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 4 dá 12. Desculpa, 6 mais 4 dá 10. E 10 mais 6, 16. Ou seja, 16 é maior do que 12. Então, dessa forma, o 12 não é número perfeito. Já em relação ao número 18, pessoal, mesma coisa, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12, não é? E 12 mais 9, exatamente, 21. Então, 21 é maior que 18. Também não é um número perfeito. E aí, vamos voltar agora aqui para a nossa letra D. Temos aqui, ó, D, 28 divisível por 1, divisível por 2, divisível por 3, vocês estão dizendo, né? Divisível por 4. Não, professor, por 3 eu 6. acho que não é não. Vamos aqui, vamos continuar, depois a gente vê. Aí, depois, qual seria depois do 6, o próximo Não é divisor? dividido por 3, não é dividido por 3. 7. 7. Qual seria o próximo? 7. 18. Só até o 7? Então 28, só que 28. Mais algum ou não? Não. Próprio 28. Não? Tá. Vamos embora lá analisar. E o próprio 28, vamos embora analisar aqui. E o 14, professor? Ah, Falta 2. E o 14. Próprio 28. pois bora aqui analisar aqui. Professor, tira o 3, por favor. Vamos analisar aqui, calma aí, relaxa. Então vamos aí, que é a coisa que vocês disseram. Os divisores de 28 são 1, vamos lá, 28 dividido por 1, 28, não é? Beleza, tá ok. 28 dividido por 2, vamos ver. O último algarismo aqui, ó, o algarismo da unidade, é o número 8. Logo, 8 é um número par e, consequentemente, múltiplo de 2. Então, também ele é divisível por 2. Aí disseram, professor, é divisível por 3. Bora ver aqui, ó. O critério de divisibilidade por 3 é a soma dos algarismos ser um múltiplo de 3. 2 mais 8 é 10. E, consequentemente, 10 não é múltiplo de 3, pessoal. Então, ó, a gente elimina o 3 aqui. Vamos aqui o 4, ó. Os algarismos do número 28 é dezena e unidade. Então, a soma da dezena... Desculpa. A relação dos algarismos dezena e unidade tem que ser um múltiplo de 4 para ser divisível por 4. E a gente sabe que 28 é múltiplo de 4, pois 4 vezes 7, 28. Então, é divisível por 4. Aí também colocaram aqui o 6. O 6. O 6 é realmente... Professor, Oi. eu vou sair bem aqui um pouquinho, que meu celular tá para explodir de quintura. Eu vou resfriar ele, daí eu volto já. Tá bom. Bora lá. O número 28, galera, é divisível por 6? Qual é o critério de divisibilidade por 6? Ele tem que ser o quê? Divisível por 2 e, ao mesmo tempo, divisível
por 3, ó. Então, nós vimos que 28 só é divisível por 2 e não é divisível por 3. Então, dessa forma, ó, o número 6 aqui, ó, ele não é múltiplo, ou desculpa, não é divisor de 28. Aí temos o 7, pois já vimos lá no 4, porque 7 vezes 4 é 28 e 4 vezes 7 é 28. Temos o número 14, que vai surgir aqui da divisão do 28 por 2 e o próprio 28. Então, lembrando, ó, que o último número, o 28, a gente não considera na nossa soma. Então, vamos lá. Ó. Somando aqui, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 7, 14, não é? E 14 mais 14, 28. 28. Então, nossa alternativa correta é a alternativa D, não é mesmo? D. Agora fazer aqui do 30 rapidinho, só para a gente deduzir de forma geral se ele é ou não um número perfeito. Bora lá. Os divisores de 30 são 1, 1, quem mais? 2, 2, e aí 3, 3, né? Quem 5, mais? 5, 6, bora lá. Espera aí, 5, 8. 5, quem mais? 6, 6, 8. 8, 10, 8 não. 10, quem mais? e 15. É 15. 15. 15 e 30. Mais E o algum? próprio. Não. Não. Pronto, vamos bora lá. Não. Vamos conferir. Não. Vamos conferir aqui. O 30. Vamos conferir aqui se é ou não. Bota o Em 30. relação ao número 30, é divisível por 1, ok, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. 30 é divisível por 2? Pois aqui, ó, termina com 0. E 0 torna o número 30 par, não é? E todo número par é divisível por 2. É divisível por 3? Vamos lá, ó, somando. 3 mais 0, 3. E 3 é múltiplo de 3, ok. É divisível por 5? Também, porque todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. É divisível por 6? Pois, ó, é divisível tanto por 2 quanto por 3. É divisível por 10? Também, né? Todo número terminado em 0 é divisível por 10. E é divisível por 15, por quê? Nós temos que ao dividir 30 por 2 é exatamente 15. Consequentemente, o 30 ele é um múltiplo de 15. Então, dessa forma, é divisível. Mas eu tô vendo que vocês esqueceram de um aí, pessoal. Alguém sabe dizer qual foi que vocês esqueceram? O 30. Não, o 30 a gente não conta, assim, não soma com ele. Ele vai estar presente aí, beleza. Mas aí tem um outro número que Foi o 8, professor. 8, mas qual o número que eu multiplico por 8 que dá 30, meu? 5. 8 vezes 5 dá 30. Né? Bora lá. Não. Vamos voltar na Não, tábua. dá 40. É 40, não é? 7. 6. Pessoal, 7, porque 7 vezes 5 é igual a 30. Opa, pera. 5 é 35. e aí, esqueceram ou não esqueceram? Pessoal? 6. Oi? 4. 6. Tem. 4. O 4, certeza? 4. Não dá, não. Ah, não, né? Então, eu falei aqui, pessoal, só para saber se vocês estavam atentos, pessoal. Tá ok, tá? É só para saber se vocês estão atentos mesmo a essa questão de divisão aí. Então, aqui já temos todos os divisores próprios de 30, tá? É só para testar você mesmo. Então, os divisores próprios de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10 e 15. O 30, nesse caso, ele vai ficar de fora,
porque a gente está trabalhando com critério de número perfeito. Então, vamos aqui somar para ver se a gente encontra 30 aqui, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 5, dá 11. 11, 6, 17. 17, 10, 27. Ó, já, quando chega aqui, a gente já sabe que vai passar de 30, né? Que vai dar 27 mais 15. Que vai dar 42. 40. Então, já passou bastante do número 30. Então, nesse caso, o único número perfeito da nossa lista é o número 28. 28. E aí, todo mundo compreendeu que é um número perfeito? 28. Sim, né? Sim. Ok. Então, vamos aqui para a nossa última questão de hoje. Porque o nosso tempo já está passando. Então, bora lá. Questão de número 16, pessoal. Numa reunião da comunidade do bairro, cada uma das 125 pessoas presentes recebeu um número diferente, a partir do número 1 até o número 125. Em dado momento, foi feita uma lista das pessoas com número par e das pessoas com número múltiplo de 3, que deveriam participar de um projeto. Algumas pessoas reclamaram, dizendo que o seu nome aparecia 2 vezes na lista. Quantas pessoas apareceram 2 vezes na lista, pessoal? 20. 20. Como foi que você encontrou esse resultado? Eu fiz uma tabela para facilitar um pouquinho de 1 a 25, aí fui pulando de 3 em 3, entende? E deu os números pares e os números múltiplos de 3. Muito bem. Alguém mais? O meu também deu 20, eu fiz igual a ela. O meu também. Considerou os elementos. O meu também. O meu também foi igualzinho. O meu também. Pois vamos aqui, só acompanhar aqui o meu raciocínio aqui rapidinho, tá? Então bora lá. Observe aqui, ó. As pessoas cujos números são múltiplos de 6 estão com seus nomes em 2 listas. Então, ó, vamos só recapitular aqui, ó, para vocês entenderem melhor como funciona. Nós temos aqui que o total é 125 pessoas, né? E cada uma recebeu um número diferente. Então, foi numerado de 1 até 125 e foi feita uma lista das pessoas com números par, que são múltiplos de 3, elas estavam em 2 listas. Então, sendo assim, galera, ó, se elas se repetiram 2 vezes e era a cada 3 elementos, então nós temos aqui, ó, 2 que multiplica 3. E aqui são pessoas que são múltiplos de... Então, nós temos aqui, ó, 2 que multiplica 3. Consequentemente, essas pessoas que foram repetidas aqui são pessoas que são múltiplos de 6, ok? Então, com isso, como eles são múltiplos de 6 entre si, então é divisível tanto por 2 quanto por 3, não é? Então, com essa ideia, a gente vai fazer essa relação aí, ó. Sendo que o último número múltiplo de 6 dessa lista até 125 é o número 120, tá? E 120, ele é igual, pessoal, ó, a 6 vezes 20, que é o total de pessoas da lista, ok? Então, sendo assim, as pessoas que foram repetidas nas 2 listas foram o total de 20 pessoas. Conseguiram entender essa ideia? Sim ou não? Sim. Muito bem. A galera que fez a tabela também foi um raciocínio muito legal. Porém, foi um pouquinho mais trabalhoso, tá? Então, vamos aumentar esse pensamento de vocês aí. Vamos utilizar mais os critérios, que fica mais fácil para vocês, tá bom? Alguém não conseguiu compreender a questão? Se alguém não tiver entendido, pode falar que eu refaço. Alguém? Não, né? Então tá bom. Então, galerinha, muito obrigado aí pela presença de vocês. Quem foi que não entendeu? Eu, Luiz. Eu tava bugado e não tava conseguindo destravar ele. Pois vamos aqui, meu parceiro. Rever aqui nossa questão aqui, rapidinho.
Olá, nosso amigo Luiz. Observe. Foi feita uma reunião, onde nessa reunião continha um total de 125 pessoas, tá, meu parceiro? Dessas 125, elas foram enumeradas de 1 a 125, ou seja, cada uma recebeu um número diferente, tá? Quando chegou no total, foi feita uma lista com pessoas que continham número par e pessoas que tinham número ímpares, tá? Então, se trabalhamos com a ideia de número par e número ímpar, então nós vamos ter a relação do algarismo 2 e o algarismo 3. E visto que foi feito duas listas, então também já remonta a nossa ideia aí, ó, tá? Ao fazer essa característica dos números pares com os números ímpares, os múltiplos de 3 aí, nós temos que essa multiplicação vai ser exatamente 6. Então, implica dizer que as pessoas que foram repetidas, ou seja, reclamaram da repetição nas duas listas, é um múltiplo do número 6. Então, nesse caso, como o total é 125 pessoas, nós temos que procurar um número que seja um múltiplo mais próximo em relação a esse número 125, ou seja, o múltiplo de 6 mais próximo de 125. Nesse caso, o número mais próximo é o número 120, pois 120 surge da relação de 6 vezes 20. E dessa forma, o total de pessoas que apareceram nas duas listas foram 20 pessoas. Compreendeu agora? Sim. Sim, né? Pois ok, galera. Então essa aí foi nossa aula de hoje. No novo tempo, apesar dos castigos.